bem? Faz um tempo que a gente não se fala, não é? Pois bem, esse é mais um episódio do programa A Fé e o Mundo. Seja bem-vindo, espero que você possa compartilhar, deixar seu comentário, seu desafio aí nos nossos comentários. E, enfim, vamos lá para a palavra de hoje. Mas antes da palavra, por que eu vou falar sobre esse tema hoje? Eu fui questionado esses dias sobre o seguinte: por que Rogério, que você fala de coisas do mundo assim, dessas coisas tão triviais? Por que você fala do racismo? Por que você fala das coisas que estão muito na superfície desta terra, muito na superfície do mundo? E não trata de coisas que são mais espirituais? E aí eu fico pensando, esse é um questionamento muito bom. Por que eu falo das coisas desse tempo? Por que eu falo das coisas que estão acontecendo agora, dos males que eu consigo enxergar agora? Pelo seguinte, imagine o seguinte: Deus criou o mundo, todas as coisas, tudo que a gente pode enxergar. Imagina a criação lá no Jardim do Éden, a criação do Jardim do Éden, a criação da terra, a criação das coisas todas, plantas, animais e tudo isso. E aí Deus cria o homem, certo? Se ele fez toda essa criação e nos colocou nesta terra, é porque tem um propósito, não é? Então a gente tem a nossa questão espiritual, enxergamos e participamos, experimentamos coisas sobrenaturais muitas vezes, pela fé, mas o nosso corpo, as coisas que existem nessa terra, elas não foram criadas à toa, tem um propósito. Então, como nós estamos no mundo, nós precisamos entender o papel que a gente precisa desempenhar aqui. Afinal de contas, Deus não criaria esse corpo nosso aqui na terra e as coisas desta terra para que a gente ficasse alienado das coisas que acontecem aqui, certo? Espero que você entenda, mas é a explicação que eu tenho. Por que eu falo de coisas tão contemporâneas e tão deste momento dessa terra? Claro, eu falo sempre com base naquilo que a Bíblia também nos diz, nos ensinamentos. Mas vamos lá, vamos para a palavra. Eu vou aproveitar e vou colocar aqui para vocês verem no site Bíblia Online. Vocês vão ver um barulho de porta aqui, a minha esposa que está chegando agora, está chegando do trabalho. Vamos lá, Bíblia Online. Vou ler aqui. Lá em João 17, a partir do versículo 9. Jesus, em uma das suas orações, em uma das suas conversas com o Pai, ele diz o seguinte: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nelas sou glorificado. Eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Peço que os tires do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Interessante, não é? Então, realmente,
como espírito, nós não somos deste mundo, porque nós voltaremos ao Pai. Mas há um propósito de nós estarmos aqui nessa terra. E eu falo de coisas desta terra porque realmente é onde nós vivemos. Esta passagem, a vida que nós temos aqui nesta terra, ela não pode ser desperdiçada. Nós não podemos ficar alienados das coisas que acontecem neste momento, os males que afligem este momento, afligem esta terra, este mundo, esta sociedade mundial. Nós não podemos ficar alheios a isso. Tem uma função, tem um propósito. Ou senão Deus não nos criaria desta forma. Você consegue compreender? Então vamos lá. Uma das notícias dessa semana que eu vi, achei, para dizer o mínimo, interessante, mas assunto da gente poder discutir aqui, é o seguinte. Eu vou colocar aqui no site da Forbes. Não sei se a gente vai ter algum problema aqui de corte por causa de direitos autorais, mas vamos lá. A manchete, a notícia, a chamada da matéria é essa. Bolsa menor que um grão de sal é leiloada por 63 mil dólares. Certo? Acho que dá para colocar aqui, ó, a foto dessa bolsa, e ela tem aqui na ponta do dedo da pessoa o tamanho, para vocês terem uma ideia da dimensão. Tem alguns anúncios aqui, eu não sei se vai haver algum bloqueio, mas enfim. A bolsa é microscópica. Então vamos lá, seguindo na matéria aqui. A bolsa descrita como menor que um grão de sal, que viralizou nas redes sociais no começo do mês de junho, agora virou notícia por outro motivo. Ou, enfim, ela foi vendida por 63,7 mil dólares. Estreito o suficiente para passar pelo buraco de uma agulha, esta é uma bolsa tão pequena que você precisa de um microscópio para vê-la, alegou o coletivo de arte MSCHF, responsável pela criação do objeto minúsculo. Existem bolsas grandes, bolsas normais e bolsas pequenas, mas esta é a miniaturização definitiva das bolsas. As dimensões exatas da criação peculiar, inspirada no modelo On The Go, da Louis Vuitton, são de... Aí tem algumas medidas aqui. 657 por 222 por 700 micrômetros. Feita de resina de fotopolímero, a bolsa verde fluorescente foi criada a partir de uma tecnologia de impressão 3D, frequentemente usada para fazer modelos mecânicos minúsculos. Segundo a revista Smithsonian, algumas amostras da bolsa foram perdidas pela equipe de desenvolvimento por serem muito pequenas. O dono que arrematou o lance em leilão, foi feito um leilão de uma bolsa desse tamanho, porém não deve ter o mesmo problema, já que a compra incluiu um microscópio com visor digital. A venda foi realizada pela Júpiter Casa de Leilões, fundada por Pharrell Williams, que vocês devem conhecer. Enfim, só lembrando aqui, é site da Forbes, tá? Caso de direitos autorais. Então, estou pegando o artigo do site da Forbes. Então, o que eu quero dizer? Olha onde a gente chega, olha o que a gente é capaz de fazer com aquilo que a gente recebeu, o nosso intelecto e tudo mais. Veja bem, nesta terra, o caminho que a gente tem seguido é muitas vezes esse. E muitas vezes o que a gente fala está relacionado à questão de dinheiro, questão de poder, esse tipo de decisão e o que a gente tem feito com isso. Nós somos inteligentes o suficiente para mandar um robô para Marte. Somos inteligentes suficientes para mandar o homem para a Lua, certo? Mas nós não somos inteligentes suficientemente para entender que existem questões, pelo menos na visão que eu tenho, da fé que eu tenho, da fé que eu professo, que existem questões mais importantes do que comprar uma bolsa minúscula.
O que eu quero dizer com isso é que a gente tem toda a inteligência, toda essa capacidade e criatividade, mas nós não conseguimos olhar para o nosso irmão do lado. A fome do mundo é histórica e a gente está fazendo esse tipo de coisa. Quer dizer que as pessoas têm que pegar o dinheiro delas e sair distribuindo? Não, isso também é muito fácil fazer. Dar dinheiro é a coisa mais fácil. Tem um grande amigo e pastor meu também, que é o Jackson Schilling. Um abraço, Jackson. Você esteve aí no Brasil, não sei se você está por aqui ainda, mas enfim, um grande abraço para você e a sua família. E nós falávamos sobre isso, porque dar dinheiro para as pessoas é a coisa mais fácil, porque você dá dinheiro, vira as costas e acabou. E aí achamos que o problema está resolvido. Não, não é isso. É alocar os nossos recursos, a nossa disponibilidade e o nosso coração, quando a Bíblia fala em amor, é colocar o nosso coração em prol da solução dos problemas reais dessa terra. Eu falei agora há pouco sobre ter mandado o homem à Lua. Na Guerra Fria, ou na corrida espacial, os Estados Unidos estavam em guerra com a Rússia, principalmente, para ver quem chegava primeiro. Simplesmente, assim, você pode ver, assista ao filme Estrelas Além do Tempo, e você vai ver que a corrida era para ver quem chegava primeiro à Lua. Para quem chegava primeiro ao espaço. Não porque isso traria alguma solução, porque na verdade, assim, eu não sei, existe a evolução tecnológica e tudo mais, mas de fato, nós não nos concentramos em resolver os problemas reais. E talvez comprar uma bolsa do tamanho de um grão de sal pode satisfazer alguém naquele momento ali, mas enfim, os problemas reais dessa terra, ou as coisas onde nós alocamos os nossos recursos, onde nós alocamos o nosso empenho, o nosso coração, e muitas vezes até as nossas orações, não são para efeito de melhora dessa terra, de melhoria da humanidade, são para a gente simplesmente ter exclusividade. É para a gente olhar na cara do outro e falar assim, você não tem, eu tenho, eu posso, você não pode. Então, por que voltando à palavra, eu falo de coisas desta terra, coisas que estão acontecendo neste momento. É o que a gente faz com aquilo que Deus nos deu. Certo? Então, você imagina o seguinte, é óbvio que nós, como cristãos, a gente muitas vezes vai às orações, nós vamos às igrejas, aos cultos, nós participamos de muitas atividades na igreja, em prol da nossa vida pessoal também, de melhorar situações. Quem está desempregado vai atrás de emprego, quem está doente vai atrás de cura, quem está perdido vai atrás de encontrar um caminho, sempre por uma necessidade pessoal. Mas depois que todas essas coisas acontecem, depois que você for abençoado, depois que você atingir as suas vitórias, que você passar pelas suas provações, depois disso tudo, o que você vai fazer? Você precisa andar depois de que forma? Você precisa andar em sabedoria. E não tem outra fonte de sabedoria, senão a que vem do céu. A sabedoria que nós temos nessa terra, que nós propagamos, ela é muito bem-vinda para a gente lidar com as coisas dessa terra. Mas a sabedoria do céu, que seria a principal, ela nos faria viver melhor. Nos faria viver de uma maneira mais justa, eu acredito, e com mais amor. Então, onde é que nós estamos alocando os nossos recursos? E eu digo nossos recursos assim, onde é que eu aloco o eu, o Rogério? Onde é que eu coloco o meu esforço? Para quê? É simplesmente para questões mesquinhas, só do eu primeiro? Que nem diz aquele ditado, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu estou fazendo assim, eu estou pensando só nas coisas que são minhas, e de repente eu entro numa espiral e eu acabo fazendo com que meu cachorro, por exemplo, ele se alimente melhor do que muita gente que está aí passando necessidade. Ou eu deixo, por exemplo, uma herança bilionária, muitas vezes, para o meu gato. Entende? Não é distribuir dinheiro, embora a Bíblia também fale disso, né, do jovem rico. Mas não é só distribuir dinheiro, é assim, o que eu estou fazendo que mostra que eu realmente penso no meu próximo?
Onde é que eu aloco os meus recursos como ser humano, como homem, como mulher, como pessoa, como indivíduo, como cidadão desta terra? Onde é que eu aloco os meus recursos? Onde é que eu me aloco? Em prol do que é o meu esforço? É em prol de mim mesmo? É em prol do meu ego? Ou eu realmente quero que esse lugar seja um lugar melhor? Bom, vocês estão ouvindo, como eu falei, né? Esses barulhos assim. A minha esposa está trabalhando aqui na casa. Está cuidando da casa. e é só porque ela faz isso que eu tenho disponibilidade de gravar esse vídeo. Então, se eu estou gravando, vocês agradeçam a Gilce, minha esposa. Irmãos, provavelmente a minha câmera falha um pouco. Ela deu uns pulos. E é um bug que eu quero resolver também. Outro ponto que eu quero dizer é por que eu não faço live, por que eu não faço vídeos ao vivo, porque eu não conseguiria estabelecer uma periodicidade. Eu trabalho com audiovisual, por incrível que pareça, né? Mesmo com a câmera pulando desse jeito, sem vinheta, eu não uso TP, enfim. Mas pela minha rotina, eu não consigo estabelecer um dia certo para eu gravar. Mas fica aí com essa palavra e uma reflexão. Talvez o vídeo seja um pouco mais longo hoje, mas é uma reflexão que a gente precisa fazer. Eu venho batendo nessa tecla já há muito tempo. Depois que você for abençoado na igreja, depois que você receber cura, vitória e tudo mais, como é que você vai alocar você? Como é que você vai se alocar em prol da melhoria desta terra? Lembra você, estamos no mundo. Não somos, não é? Mas estamos no mundo. Então, enquanto estivermos aqui, que mundo que a gente está estabelecendo? Que situação, que sociedade a gente está estabelecendo, perpetuando? Nós vamos continuar neste mesmo caminho de cada vez alocar os nossos recursos, alocar nossa pessoa em coisas cada vez mais banais, enquanto você vê um monte de gente necessitada, e muitas vezes não é necessitada de que a gente, como eu te falei, simplesmente falar dar dinheiro e virar as costas, não. Às vezes as pessoas precisam de um pouco de atenção. Tem um monte de talento aí que precisa de oportunidade. E será que Deus não deu para nós inteligência para isso? Essas coisas que eu tenho falado, elas são o verdadeiro mal desta terra. Quando você tiver dúvida de onde está o diabo, basta ver aí, como eu falei um tempo atrás. Quando você tiver dúvida de onde está o diabo, basta ver uma situação de calamidade, de tragédia que aconteceu há pouco tempo no litoral paulista, no litoral norte, as pessoas precisando de água e o comerciante vendendo uma garrafa de água a R$94. Tem dúvida de onde está o diabo? Olha ele aí, circundando a terra o tempo todo. O tempo todo, e a gente está insistindo nessas coisas. Sabe? O mal está espalhado. Tem o bem, ele continua lutando, continua trabalhando. Mas a gente não pode se calar. A gente não pode permitir. Pelo menos essa é a visão que eu tenho, que o Espírito Santo tem me dado, para que a gente lute contra esse mal do mundo. E o mal, muitas vezes, não é colocar a culpa no diabo, não. É a decisão que eu tomo. Eu tomo a decisão de fazer coisas erradas. Eu tomo a decisão de não pensar no próximo. Eu tomo a decisão de comprar por o equivalente a quase R$310 mil uma bolsa que não tem utilidade alguma, menor do que um grão de sal. Entende isso? Fora outras coisas que a gente faz. Fora outros luxos que a gente tem. É claro, muita gente pode questionar, mas o dinheiro é da pessoa. Claro, ela faz o que ela quiser. É dela. Muitas vezes ela trabalhou para isso, ou muitas vezes nem trabalhou, recebeu de herança, ou até adquiriu de forma talvez ilícita. Mas naquele momento está em poder dela. Né? E não é distribuir dinheiro para o mundo, não. É capacitar, talvez fazer com que as pessoas tenham mais oportunidades, equidade de oportunidade. Porque a gente não tem. Dá outra chance também de viver. Ficar feliz pelo outro viver uma vida tão boa quanto a vida que a gente gostaria de ter.
dar espaço às pessoas para que elas estejam em comunhão conosco. E muitas vezes nós não damos. Muitas vezes nós pensamos só na gente. Mas eu estou aqui, junto com você, para a gente fazer desta terra um lugar melhor. Vem comigo, me ajuda a fazer dessa sociedade uma sociedade melhor. Escreve aí seu comentário. Pode curtir o vídeo também, né? Eu nunca pedi isso, mas enfim, se você quiser, curta aí, coloca seu comentário, me desafia para novos assuntos, temas que você gostaria que a igreja falasse, que nós falássemos. Vamos falar sobre essas coisas também. Vem comigo nessa jornada aí. Você é bem-vindo aqui. Lembrando também, né? Nós temos as lives aí dos nossos pastores. Pastora Elaine, da IMAD, toda segunda-feira às 20 horas. Live, hein? Então ali ao vivo, você pode falar com ela ali. Mandar seu comentário ao vivo ali. E o nosso pastor Arilson, todas as terças-feiras, no mesmo horário, às 20 horas. E eu vou gravando aqui os vídeos para a gente também enriquecer o nosso conteúdo. Mais uma vez eu vou dizer, acredito que a câmera vai falhar um pouco. Se você não gostar do vídeo por causa dessa falha, pode descer além aí, pode criticar também. Porque eu também, nessa parte, eu não vou fazer nada muito elaborado, não. Embora eu seja da área, eu trabalho com audiovisual, mas eu não quero fazer disso um vídeo de vinhetas, muitos efeitos, não. Eu quero ser direto com você e falar diretamente com você. Mas também não quero deixar de ter a qualidade mínima suficiente para que você se sinta confortável assistindo a esses vídeos. Amém? Então eu vou ficando por aqui, orando por você, orando com você e desejando mesmo de coração que Deus te abençoe, te dê sabedoria, que Deus te dê capacidade de pensar de maneira holística, ter uma visão holística das situações dessa terra e das escolhas que a gente tem feito. Certo? Para que você, como filho de Deus, evolua, cresça em sabedoria, enxergue as situações e os males desta terra como eles de fato são. Não pense no diabo como um personagem que fica te perseguindo o tempo todo, embora ele faça isso. Mas enquanto a gente pensa de maneira pequena, ele está circundando o mundo, ele está rodando o mundo, espalhando o mal e fazendo com que as pessoas escolham pelo mal, escolham de forma mesquinha. Vem comigo e a gente pode melhorar, e a gente pode fazer a nossa parte para tornar este mundo um lugar melhor. Amém? Então que Deus te abençoe, te dê os melhores dias e que você tenha de fato felicidade vinda do alto e sabedoria vinda do alto. Deus te abençoe você, tua casa, teus projetos e tudo o que você tocar. Em nome de Jesus. Amém? Até a próxima.